Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, certo? Hoje vamos continuar refletindo aqui sobre o que a gente tem falado aqui nos últimos 3 vídeos, né? Desde aquele primeiro sobre o gesto, enfim, né, meio nazista ali do Elon Musk, e aí passamos a discutir a questão do papel desses movimentos neo-identitários, naquilo que eles têm ali também de nazi, né, enfim, de supremacistas do múltiplo, para tentar ponderar o quanto que uma parcela significativa desse, digamos, desse ressurgimento aí da violência dos conservadores de direita não está ligado, evidentemente, a esses excessos, né, dessa galerinha do múltiplo e das novas, enfim, dos novos gêneros, etc e tal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? A partir de uma comparação aqui entre uma crônica do Nelson Rodrigues, que ele escreveu em 1971, tá? E mais alguns trechos daquele livrinho ali da Donna Haraway sobre o ciborgue, né? O feminismo ciborgue, tá? Então o título do vídeo é esse aí, tá? Nelson Rodrigues versus Donna Haraway. Somos todos complexos feminazes do inferno. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje, tá bom? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez o meu novo romance, que saiu aí tem 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos. Tá aqui, quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, você leva aí o exemplar com 2 marcadores e autografado, beleza? E além disso, tem também o meu livro de poemas, tá, que saiu aí no ano de 2023, tá, do outro lado de cá. Você levando o livro de poemas e o romance, ou os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, falou? Então, pessoal, vamos lá. Só um adendo aqui ao vídeo anterior, para a gente aí partir aqui para esse vídeo de agora, direto para a crônica do Nelson Rodrigues, tá? Eu falei daquele excesso da defesa do pluralismo, né? Inclusive comecei discutindo um texto aqui do Roland Barthes, né? Desse livro aqui, certo? Quem assistiu o vídeo lembra, né? Então esse excesso de pluralismo que acaba no nenhum e portanto fica numa lógica ali que não sabe mais entender as diferenças e muitas vezes acabam defendendo certas posições específicas disfarçadas de defesa do plural, né? E aí, apenas para deixar mais uma dica aí, eu já falei desse livro aqui, que é um livro do Frederick Jameson, Pós-Modernismo, tá? A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, e ele tem uma das centenas de ideias que ele discute aqui nesse livro, é a ideia da homologia, tá? Que ajuda a entender bem isso aí, né? Quer dizer, essa galerinha começa a perder a noção da diferença, passa a ficar, enfim, né, digamos, chafurdando numa lógica aí numa lógica homológica, né? Ou seja, não entende mais as diferenças, muitas vezes não sabe nem o que estão defendendo, beleza? Então vamos partir aqui, pessoal, para essa questão aqui da crônica do Nelson Rodrigues. Eu vou ler só uns trechos aqui da crônica, tá, com vocês. A crônica se chama Inimiga Pessoal da Mulher. É uma crônica que ele publicou em 1971 para criticar uma feminista na época chamada Beth Friedan, que era uma líder feminista dos Estados Unidos, né? Bom, e aí eu vou já ler os trechos aqui direto, tá? Porque ele faz críticas a essa visão feminista que naquele momento ali estava, enfim, crescendo, né? E hoje está aí, enfim, né? Virou uma espécie de uma mistura de fanatismo com ingenuidade, com uma revolta, enfim, muitas vezes tosca ou disfarçada aí de pluralismo, tá? Então o Nelson aqui deixa eu ver aqui, tá? Tem os trechos que eu vou citar para vocês. Ele diz aqui, né? Não sei se sabem, mas a mulher tem vários inimigos pessoais. Um deles, e dos mais cruéis, são os grandes costureiros. E aí começa a falar dos costureiros, né? Que os costureiros inventam modas, que milhões de mulheres seguem, todos os idiomas, etc e tal. Mas a única coisa que os move e os inspira é a intenção evidente e obsessiva de extinguir toda e qualquer feminilidade. E aí ele continua: imagina o escândalo do leitor. Mas por que, ora pinóia? Aí está um mistério nada misterioso. O autor dos vestidos, que seria os costureiros, né, esses costureiros que são famosos e tudo mais,
o autor dos Vestidos vê a mulher como a rival que o há de perseguir do paraíso ao juízo final, e por isso o empenho com que trata de transformar a mulher numa figura cômica, né? Então ele está falando aí de uma coisa que a gente vê muito nesses movimentos ditos feministas, né? São mulheres que não gostam de ser mulheres, ou que têm ali raiva do comportamento feminino, que é aquele comportamento da diferença, conectada, né, enfim, na comparação com o homem, né, com o comportamento masculino, e ficam lutando desesperadamente para acabar com essas diferenças de comportamento num nível geral. Se fosse só no nível particular, é problema de cada um, né? Mas elas querem muitas vezes ali destruir essas diferenças no nível coletivo, e aí evidentemente que esbarram no problema da diferença, no problema do fato de que não só tem muitas mulheres que gostam de se comportar dessa maneira e de viver dessa maneira, como homens que gostam desse comportamento feminino tradicional. E aí isso gera esse tipo de problema que a gente está vendo aí hoje, dentre outros, tá? O Nelson continua aqui, então ele... Cadê aqui? Deixa eu ver... E aí vamos lá, né? Deixa eu seguir aqui para a gente chegar no próximo. Aí ele chega na tal Beth Friedan, né? Que é a feminista dos Estados Unidos. E aí ele diz uma coisa aqui que é o seguinte: para ela, né, para essa líder do antifeminismo e tal, a mulher não tem nenhuma dessemelhança com o homem, ou seja, nenhuma diferença, né? Nenhuma, diz o Nelson, né? Ela acha que não tem nenhuma, nem anatômica. Se ela não faz a ressalva, vamos concluir, nem anatômica. E essa coisa misteriosa e irresistível que nós chamamos feminilidade. A entrevistada tem todas as respostas na ponta da língua e não precisa nem pensar. Responde: a feminilidade não existe. E aí ela continua, né? Ele está citando ela, né? A senhora Friedan, né? E aí ele diz: a senhora Friedan é um ser todo feito de certezas. Jamais lhe ocorre uma única e escassa dúvida. Eis o que afirma. Olha só o que a mulher dizia já naquela época, tá? 1971, tá? Que é o ano da crônica. A feminilidade é uma ilusão ou uma impostura inventada por uma sociedade de consumo. Hoje, e aí o Nelson continuou comentando, né? Hoje não há idiota que, aqui ou em qualquer idioma, não explique com a sociedade de consumo todos os mistérios do céu e da terra. É basicamente a mesma lógica que rege aquele livrinho aqui do Antropofagia Zumbi, né? Que quer discutir tudo a partir dos problemas da tecnologia conectado com a verborragia psi, né? Bom, o Nelson certamente faria uma crônica hoje questionando esses dois excessos discursivos que a gente está vivendo. Então, o que mais? E aí ele finaliza aqui esse parágrafo, para a gente poder depois passar para o último, tá? Ele diz, então, ele está aqui debochando, né, desse comportamento, dessa galerinha que ficava criticando o comportamento, colocando a culpa de tudo na sociedade de consumo, né? E aí ele diz: com a tal feminilidade, a mulher tem que comprar cílios postiços, maquiagem, vestidos, sapatos, lingerie e etc e tal, né? Então, essas feministas da época viam, né, estavam procurando algum amparo crítico ou pretensamente crítico para criticar, né, ou para atacar o comportamento feminino, e achavam isso na sociedade de consumo. Não, o problema é que a sociedade de consumo obriga a mulher a ser feminina, uma feminilidade que é falsa, etc e tal, né? Como se esse tipo de lógica do comportamento feminino e do comportamento masculino, etc e tal, se reduzisse a imposições da sociedade de consumo, né? É uma ingenuidade inacreditável, né? Enfim, e aí o Nelson continua e a gente chega aqui nos últimos, tá? Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu chegar aqui no final. Os dois últimos parágrafos para a gente finalizar aqui o texto do Nelson. Ele diz: mas vejam vocês como vivemos uma época em que tudo se faz e tudo se diz. Há pouco tempo ninguém teria coragem de, alçando a fronte, declarar: a feminilidade não existe. Diz mais ela, né, a feminista, né, que a mulher, para viver dignamente, precisa estar acima de definições sexuais como mãe e esposa. Para a pobre senhora, a tal feminista, né, a maternidade é um fato apenas físico, como se a mulher fosse uma gata vadia de telhado. Nem desconfia que sexo para o ser humano é amor também, né?
Há 10 anos ela não diria isso, e se o dissesse, a família trataria de piedosamente amarrá-la num pé de mesa. E ela teria que beber água de gatinhas numa cuia de queijo palmira. Hoje, porém, pode sair por aí a dizer pela Europa, América, Oceania, etc., afirmando que a mulher é mulher não porque o seja, não porque Deus a fez, não porque a natureza tivesse raspado a sua barba antes de apresentá-la ao homem. A mulher é mulher, afirma a senhora Friedan, porque a sociedade de consumo assim o quis. Entendem? Não foi Deus nem a natureza, mas foi a sociedade de consumo que criou a mulher. É patético, né? Realmente patético. E o Nelson finaliza o último parágrafozinho aqui. Mas e os sacerdotes que estão metidos com a Santa Senhora e a promovendo? Meu Deus, no mundo em geral e no Brasil em particular, só um vendaval de patetas está varrendo tudo. A senhora Friedan só seria viável não numa sociedade de consumo, mas num sinistro mundo de idiotas. Então, enfim, pessoal, essa é a crônica do Nelson, e ele estava denunciando ali, né, esse comportamento patético realmente desses movimentos aí neofeministas, neoidentitários e neopluralistas, que buscam o tempo todo apagar as diferenças, ignorar as diferenças. De umas décadas para cá, está na moda fazer isso a partir da ideia de quebra de fronteiras, também falei isso, né, no vídeo passado, e a partir, então, quer dizer, né, na medida em que a quebra de fronteiras hoje é uma realidade, figurinhas como essa Donna Haraway afirmam que acabou a mulher, não existe mais essa coisa de mulher, de homem e mulher, acabou isso, né? É um negócio assim muito engraçado, ao mesmo tempo patético, e no limite vira perigoso, porque vocês vão ver, isso aqui tem muita conexão com os discursos eugenistas, né, do século XIX, que faziam essa mesma movimentação ligados às ciências duras, às ciências exatas, né, biologia e tudo mais. Vocês vão ver que esse tipo de comportamento migrou, né, das ciências biológicas para a discussão do simbólico, da cultura, etc. e tal, e fica mais difícil de desenhar isso, de enxergar isso, mas dá para enxergar. Vamos tentar desenhar um pouco isso aqui, tá? Então, vamos então agora comentar mais alguns trechos dela aqui, para a gente passar então para a discussão da eugenia e tal, para conectar esses dois comportamentos, certo? Então vamos lá. A gente parou aqui no vídeo passado, né, na questão aqui da consciência de oposição. Eu quero ver até se eu faço um vídeo sobre isso também, porque na verdade fica bem evidente que essa consciência de oposição que ela está usando aqui, que é um termo até, se não me engano, de uma outra pessoa, né, Sheila Sandoval, né, a autora, denota nitidamente a ausência de pluralismo radical, né, na perspectiva dela. Mas eu vou deixar para fazer isso aqui num outro vídeo, porque isso aqui é uma questão mais longa, né? Vamos pegar aqui trechos mais rápidos, tá? Então ela diz, né, foi a frase que eu terminei o vídeo de ontem, que ela defende um feminismo que incorpora o discurso anticolonialista, isto é, um discurso que dissolve o Ocidente e seu produto supremo, o homem, ou seja, aquele ser que não é animal, bárbaro ou mulher, aquele ser que é o autor de um cosmos chamado história. Dissolve o homem, olha só, né? Enfim, falta para ela e para toda essa galerinha aqui que está pensando nesse mesmo registro, complexidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também até o final aqui, tá? Então depois aqui ela vai falar aqui sobre, tem um parágrafo longo aqui que ela fala dos limites do processo de identificação e tudo mais, e aí aqui tem 3 trechos, tem 3 questões que dá para destacar rapidamente, que ela tenta fazer para poder desenhar a ideia dela. Ela faz uma crítica dos feminismos oficiais, né, até aquele momento ali, que enfim, década de 80 ali, né? Depois ela mistura o múltiplo com o feminismo, né? E aí ela associa o feminismo à experiência oficial das mulheres. Então, quer dizer, ou seja, né, ela confunde, nitidamente ela confunde feminismo com a experiência oficial das mulheres, ou seja, as feministas de maneira mais ampla aí ficam falando de uma posição como se elas estivessem falando de todas as mulheres, né? E isso gera uma pobreza de olhar inacreditável, inacreditável. E ao mesmo tempo mistura o múltiplo com o feminismo, que existe diferença também, né?
E fazem críticas do feminismo oficial, fingindo que estão substituindo por outra coisa, quando no fundo é um outro tipo de feminismo, tá? Misturado com o plural. O que mais? Então, né, que mais aqui? Ela diz aqui na 51, resta saber se existe alguma epistemologia no sentido ocidental que possa nos ajudar na tarefa de construir afinidades eficazes. E tem outro trecho que eu já citei no vídeo anterior, inclusive, que ela fala de ontologia. Não tem muito ali certeza do que ela está fazendo, se é ontologia, se é epistemologia, mas isso vocês vão ver que é muito importante para poder desenhar essas diferenças. Tá? O que mais? Para a gente finalizar aqui, né, com mais 3 trechos dela, ela diz aqui, né, então, na página 52, que essa consciência nova, né, do ciborgue e tudo mais, muda a geografia de todas as categorias anteriores e as desnatura. É isso que gera esse pluralismo, meio que, né, um pluralismo de neblina, que essa gente não consegue mais enxergar a diferença, porque parte significativa do exercício das diferenças que essa galerinha não enxerga são as diferenças que estão conectadas com a identificação com o natural, portanto, do simbólico com o orgânico, né, tanto no homem quanto na mulher. Não enxergam mais, porque eles estão chafurdando, né, afogados ali, né, digamos, né, numa areia movediça do plural, né? E aí ela finaliza dizendo que as feministas ciborgue têm que argumentar que elas feministas ciborgue, não queremos mais nenhuma matriz identitária natural. Olha, ela não quer mais, olha. Enfim, isso aqui é muito bonitinho, né? É um livrinho, é apenas um livrinho, é tão inocente, né? Foi assim que a eugenia começou no século XIX, certo? Eu não quero e tal, né? E aí acabou do jeito que acabou, né? Enfim. E aí, que mais aqui? Deixa eu ver, para a gente finalizar, né? Tem outras coisas aqui que ela fala. Ela acaba caindo no mesmo errinho lá da tal Beth Friedan, que o Nelson Rodrigues dá uma zoada nela lá, né? E diz que o desejo de um outro e não o trabalho de produção do eu é a origem da mulher. Olha só. Na verdade, não existe nesse aspecto, né? Se a mulher se identifica lá com o seu caráter feminino, não existe produção do eu sem a produção do outro. Não existe isso, né? Isso aqui é estupidez dizer isso, né? Então, o desejo de um outro e não o trabalho de produção do eu é a origem da mulher. Se ela dissesse, o desejo de um outro e não a mescla entre o trabalho de produção do eu e o desejo do outro tem que ser a origem da mulher, beleza, né? Mas não é isso que ela diz. Ela acha que existe, que existiria a produção de um eu sem nenhuma conexão com o outro. Obviamente que não existe isso, né? Se você gosta de mulher, você vai pensar a mulher vai gostar desse comportamento ou não vai e tal, né? E a mulher também, vice-versa, ela vai pensar, o homem vai gostar desse comportamento ou não vai. Isso é o óbvio, do básico, do simples, do padrão, do mísero, do jardim de infância. E essa gente não consegue enxergar mais isso, né? Enfim, e aí por último, pessoal, tem um último trecho aqui dela para a gente aí passar por restante, quando ela afirma aqui, então, na página 58, né, aquilo que é o limite, enfim, né, nazi de todo o comportamento dessa cepa aqui. Ela diz, o que está em jogo na conexão ocidental é o fim do homem. Olha só, né? É quase uma Hitler de saia, né? Entendeu? Enfim, então tá aqui o livrinho da Donna Haraway, tá? Não recomendo, mas quem tiver interesse aí, enfim. E aí vamos discutir então o quanto que isso tem conexão com a verborragia, a lógica da eugenia, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Se não der tempo, eu ainda faço mais vídeo, porque é um tema longo e tal, enfim. A eugenia, vamos discutir aqui o que é eugenia então, né? Pra gente pensar essa questão, tá? Porque inclusive também no final eu vou sugerir aqui uma saída para esse beco sem saída aqui dessa postura, desse supremacismo do pluralismo que é confundido por essa galerinha com o feminino, né, que não tem nada a ver com o feminino isso,
E não é à toa que, né, que essas figuras como Bolsonaro, como Damares, são hoje, enfim, são muito procuradas por pessoas que estão ali, né, percebendo esses dilemas, esses confrontos numa ótica mediana, e ao invés de migrar para uma posição complexa, acabam se escorando no comportamento oposto, né, que é o, digamos, supremacismo branco, né, e o supremacismo católico, enfim, esse comportamento aí que é um comportamento que, ainda que defenda uma perspectiva identitária localizada, é violento, é raivoso, etc. e tal. Então você pode defender uma identidade localizada ou uma identificação localizada sem ser violento, nada impede, né? Mas essa neoviolência dos neoidentitários, especialmente esses aí que se traduzem, né, ou que se colocam como feministas ou como pluralistas e disfarçadinhos, né, acaba gerando que esse comportamento conservador violento sai de novo do sarcófago e volta aí a vomitar ódio por aí. Então, enfim, vamos lá, vamos entender o que é a eugenia, porque é interessante. A eugenia está aqui, né? Em epistemologia, é um conjunto de ideias que almeja a melhoria genética dos seres humanos. Aconteceu lá no século XIX, tá? O termo foi originalmente cunhado por Francis Galton, tá? Que era parente do Darwin, né? Se não me engano aqui, em 1883, significando bem-nascido. Galton definiu eugenia como, abre aspas, o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente, tá? Em uma perspectiva, a eugenia seria então, em resumo, a tentativa de controle da genética da sociedade, podendo ela ser individual ou grupal. E aí, eu vou ler mais 2 trechinhos aqui para a gente refletir um detalhe que é fundamental aqui, tá? Cadê aqui, né? Ele diz aqui que desde seu surgimento até os dias atuais, diversos historiadores, filósofos e sociólogos declaram que existem diversos problemas éticos sérios na eugenia, como a discriminação de pessoas por categorias, pois ela acaba por rotular as pessoas como aptas ou não aptas para a reprodução. Então, guardem isso. Agora, o último trecho aqui, tá? Que é a última frase aqui do próximo parágrafo, que diz o seguinte... Enfim, né, que modernamente uma das primeiras descrições sobre a eugenia foram feitas pelo cientista inglês Francis Galton. Galton foi influenciado pela obra de seu primo Charles Darwin, A Origem das Espécies, onde aparece o conceito de seleção natural. Baseado nele, Galton propôs a seleção artificial, isso é muito importante de guardar, para o aprimoramento da população humana segundo os critérios considerados melhores à época. Tem mais coisa aqui que eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas vamos discutir esses 3 pontos aqui, tá? Essa tal seleção artificial sugerida pelo Galton, na época que era uma seleção entendida, essa ideia de seleção artificial, essa ideia de artificial dele era entendida naquele momento como a produção de modificações genéticas, né, que não estão inscritas no movimento, digamos, né, no movimento ali natural ali da natureza, com perdão da redundância. Hoje eles foram migrando aos pouquinhos para a lógica do simbólico, para a lógica da cultura, para a lógica dos grupos no nível mesmo da cultura, tá? E aí, vamos ver como é que é importante pensar isso aí, pessoal. Tem 2 coisas que vale dizer sobre isso aqui, né? Vamos lá. A primeira é a seguinte. Tem esse livro aqui, que eu li também, e eu não vou conseguir ler tudo aqui, porque eu vou ter que fazer outro vídeo, né? Tem muitas ideias aqui para discutir. O Neo-Humano, a 7ª revolução cognitiva do Sapiens. Eu li um trecho dele que fala sobre o pós-humano. É um livro da Lúcia Santaella. E aí ela vai discutir aqui, ela vai dizer aqui na página 305, uma coisa que, ainda que ela não concorde com esse termo pós-humano, porque ela sugere o neo-humano, né? Mas ela parte aqui de uma premissa que bate com a premissa da Donna Haraway, porque ela diz aqui o seguinte... que essas modificações, etc. e tal, que estão acontecendo, elas mudam, né? Ela diz aqui, com isso é a ontologia mesma do humano que está sendo colocada em questão. Tem outros detalhes aqui que eu vou discutir, né, em outro vídeo e tal, não vou me aprofundar aqui nesse vídeo sobre esse texto dela, mas essa questão que ela levanta aí é fundamental para entender o problema. Por quê?
ainda nesse mesmo texto aqui, nesse mesmo parágrafo, ela diz que essa discussão começou, ou enfim, né, que é exemplar dessa discussão da morte do conceito de homem, um trecho de uma célebre frase do Foucault no final do Palavras e as Coisas, né, que ele diz: o homem é uma invenção e uma invenção recente, tal como a arqueologia do nosso pensamento o mostra facilmente, e talvez ela nos indique também o seu próximo fim. Tá? Então está aqui mais uma vez o livrinho dela, o livro, né, da Lúcia Santaella, e ela cita aqui o livro As Palavras e as Coisas do Foucault, que é um livro que eu já li inteiro, li há bastante tempo, li, reli e tal, e é um dos livros mais importantes do Foucault, e essa frase está na última página, né? Agora, esse livro do Foucault, ele na verdade, para a gente entender a diferença aí de contexto, o Foucault estava desenhando aqui uma questão ligada às ciências humanas, ao desenvolvimento das ciências humanas, e o quanto que as ciências humanas foram se desenvolvendo meio que, digamos, né, meio que apegadas demais a certas lógicas epistêmicas das ciências exatas, né, que foram nascendo assim, que se sustentaram, e até aquele momento ali da produção do livro, ainda se sustentavam meio que como se fosse um apêndice, né, um apêndice epistêmico das ciências exatas, né. Bom, não dá para discutir o livro inteiro aqui num vídeo, mas o ponto-chave para entender aqui esse problema é que a discussão do Foucault, na medida em que ela estava ali baseada inclusive no conceito de episteme dele, era uma discussão sobre epistemologia e não sobre ontologia. Tá? Então, assim, qual é a diferença, né? Para quem não sabe, também não vou detalhar aqui, mas epistemologia é você discutir a natureza do conhecimento e, portanto, do saber sobre as coisas. Ontologia é uma discussão sobre o ser das coisas. Então, quando você começa a fazer sugestões de diferenças entre tipos humanos, baseado, enfim, né, num parâmetro ontológico, é aí que mora o perigo e é aí que mora a curva que acaba gerando perspectivas neo-eugênicas, neonazi, feminazi, pluranazi e etc e tal, tá? Então, essa gente está confundindo aí, porque inclusive tem várias correntes até de pensamento que já abandonaram a palavra epistemologia, a gente pode até discutir isso em outro nível. Só que, primeiro, que é importante desenhar a diferença para a perspectiva do Foucault, né? O Foucault não estava dizendo ali que o homem acabou no nível ontológico, ele estava dizendo que o homem acabou no nível epistemológico, ou que estava ali no fim, né? Enfim. E, para além disso, é importante, enfim, né, debater de maneira muito séria aí essas confusões, porque chega no limite que a figurinha acaba dizendo que o homem tem que acabar, né? Então, enfim, esse é um problema que está muito evidente ali nessa perspectiva da Donna Haraway, tá? E que o Nelson Rodrigues denuncia muito bem na crônica dele. E aí, pessoal, para finalizar, né, além disso, tá, tem um outro detalhe aqui, deixa eu ver aqui o que mais, porque tem uma última questão, sim, né? Que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, talvez não dê para falar do resto aqui, né? E eu de repente deixo até. Sim. A saída para isso, né? Só para a gente já finalizar esse vídeo aqui com uma sugestão de reflexão que eu posso inclusive desenvolver melhor aí no próximo vídeo, tá? Existe aqui, né, a sugestão da Sueli Rouny, que ela tá discutindo aqui o conceito de subjetividades flexíveis, né, que é uma coisa que parece com a ideia de singularidades quaisquer, né, do Agamben, tá? Talvez a saída para não cair nesses becos aí bizarros, né, de, enfim, defesa neo-eugênica de grupos estritos como se fossem superiores a outros no nível ontológico, seja uma mescla entre seja pensar, né, o que a gente está vivendo no mundo aí recente, a partir de uma mescla entre essas ideias de subjetividades flexíveis e singularidades quaisquer, com a ideia da idealização mútua do significado do Zizek, que está aqui. Se a gente não faz isso, isso acaba invariavelmente em folhetinho neonazi, neo-eugênico, mesmo que, enfim, é localizado, ingênuo, mas a gente tem que ficar espertinho, porque foi assim que começou, né?
Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A saída, na verdade, é essa que está no título, né, do vídeo aí, tá? Para mim, né, do meu ponto de vista, tá? É considerar que nós somos todos complexos e as diferenças a gente discute num nível não ontológico, porque senão essa brincadeira acaba em violência, problema e, enfim, né, no que a gente está vivendo aí no mundo recente. Beleza? Mas a gente discute mais aqui no próximo vídeo sobre isso, tá? Grande abraço aí, pessoal. Tamo junto. Fui.